Salve, salve galera! Eu sou o Will e serei seu professor de Física D. O Will, professor de Física D, começando o nosso curso na aula 1. Vamos falar de eletrodinâmica. Bora lá, rapaziada! Então, falar de eletrodinâmica é falar de corrente elétrica, tá bom? Falar de corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Como que nós definimos corrente elétrica? Definimos como o movimento ordenado de cargas elétricas. Movimento ordenado. As partículas elas têm que estar ordenadas. Então, se eu pensar aqui, num primeiro momento, e colocar um movimento, entre aspas, aleatório nessas partículas, certo? Eu não tenho corrente elétrica. Por quê? Porque apesar de ter o movimento das partículas, eu não tenho eles ordenados, tá? Então não há corrente elétrica nessa situação. Agora, se eu pegar esse material e ligar em uma bateria, num circuito fechado, numa bateria e num material condutor, aí eu vou ter nossa corrente elétrica. E os elétrons, aí eles podem se movimentar todos na mesma direção e mesmo sentido. Terei uma corrente elétrica, tá bom? E como que a gente calcula essa corrente elétrica? Corrente elétrica nós representamos pela letra I minúscula, simplesmente é a quantidade de carga que passa pelo intervalo de tempo. Quantidade de carga por intervalo de tempo. Daqui, duas coisas importantes. Carga no sistema internacional nós medimos em coulombs, é um Czão. Tempo nós medimos em segundos, certo? E aí, coulomb por segundo é o que a gente chama de ampere. Coulomb por segundo nós chamamos de ampere. Então, olha lá aqui, um A maiúsculo, tá? Então, corrente elétrica é medido em ampere. Uma segunda situação, esse Q, você vai ver ele novamente em eletrostática, ele significa N vezes E. N vezes E, time. N vezes E. Esse N é o número de partículas que está passando naquele local, o número de partículas em excesso, e E é o módulo da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok, rapaziada? Então, olha só, existem condições para nós termos corrente elétrica. E quais são as condições para nós termos corrente elétrica? São três. E as três têm que acontecer ao mesmo tempo. Eu tenho que o circuito tem que ser fechado, eu tenho que ter uma diferença de potencial, uma tensão, e preciso ter um material condutor. Então, circuito fechado, uma DDP, uma tensão e um material condutor. Então, o material condutor, ok, cobre, né, metais em si ou substâncias eletrolíticas, vou pegar e vou ligar em uma pilha, uma bateria, uma tomada. Algo que te forneça uma tensão, uma diferença de potencial. Então, aqui, entre os polos dessa bateria, tem que ter um U, nossa tensão, nossa DDP, ok? Fornecido isso no material condutor num circuito fechado, e eu já falo do circuito fechado, aí nós teremos a nossa corrente elétrica. Então, os elétrons se movimentando dentro desse material condutor na mesma direção e mesmo sentido. Feito? Então, aí está nossa corrente elétrica e essas são nossas condições para termos corrente elétrica. E o que é um circuito aberto e o que é um circuito fechado? Um circuito aberto, time, é quando entre os polos da bateria e tudo aquilo que você precisa ligar, você não consegue manter, deixa eu só fazer em preto para ficar mais parecido, entre os polos você não tem um caminho fechado, você tem o que a gente chama de caminho aberto. Aberto propositalmente ou, por exemplo, com o interruptor. O interruptor ele serve para abrir e fechar o circuito. Então, quando eu tiver com esse circuito aberto,
não vai ter corrente elétrica. Rapaziada, presta atenção que fazer com símbolos, fazer com elementos ou com símbolos é a mesma coisa. Então essa lâmpada pode ser substituída por um resistor e os polos da bateria por esse símbolo aqui, em que o pauzinho maior é mais, o pauzinho menor é menos. Então você não vai ver esse desenho, raramente você vai ver esse, você vai ver mais esse desenho aqui de baixo, ok? Isso é um circuito aberto e a lâmpada vai estar apagada, porque um circuito aberto não passa corrente elétrica. Então, se eu fechar esse circuito, isto é, ó, não ter agora nada aberto nele, aí a minha lâmpada vai ficar acesa, certo? E vai passar corrente elétrica. Então, circuito fechado vai ter corrente elétrica circulando nesse circuito, beleza? Então, circuito aberto não passa corrente elétrica, circuito fechado passa corrente elétrica. Agora aqui, time, sentido da corrente elétrica, sentido da corrente. Time. Existem dois sentidos da corrente. Então, vou fechar meu circuito aqui, né? E nós sabemos que a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, e as cargas elétricas nos metais que se movem são cargas negativas, são os elétrons. E o negativo sempre tende a ir para o positivo. Então, esse é o sentido da corrente elétrica, né? Saindo do negativo e indo para o positivo. Só que esse é o que a gente chama de sentido real. É o que realmente acontece. É o que você vai utilizar, por exemplo, na química, o sentido real. Nós vamos trabalhar na física, né? Fechando o circuito aqui, ó. Nós vamos trabalhar na física como se os portadores de carga fossem cargas positivas, tá? Isso é muito importante. Nós usamos o mesmo sentido do campo elétrico, que sempre vai do mais para o menos. Nós usamos o sentido do campo. Então, esse é o nosso sentido da corrente elétrica, tá? O sentido da corrente sempre saindo do mais e indo para o menos. Esse é o sentido que a gente chama de convencional. E esse que é o importante para nós. Esse só vai usar na química num momento muito específico, e esse é o que nós vamos usar direto, pelo sentido do campo elétrico, sempre indo do mais para o menos. Como se os portadores de carga, né, fossem positivos que estivessem se movendo. Perfeito? Isso é bem importante. Então, aqui tá para vocês observarem o seguinte, ó, as cargas positivas, certo? Com velocidade positiva, sempre indo do mais para o menos, porque você pode ter uma solução eletrolítica, por exemplo, com íons positivo. É que a corrente elétrica em si, no metal que a gente conhece, é feita por elétrons, mas nós podemos ter corrente elétrica de cargas positivas, ok? E aqui com cargas negativas, saindo do menos e indo para o mais, beleza? Tipos de corrente. Também temos dois tipos de corrente, time. O que a gente chama de CC, que é a corrente contínua, e temos a CA, que é a nossa famosa corrente alternada. Então, corrente contínua e corrente alternada. O que é uma corrente contínua? Se nós colocarmos o gráfico da corrente pelo tempo, ela sempre vai ter o mesmo valor. Uma corrente alternada, se nós fizermos o gráfico da corrente pelo tempo, ela vai ser senoidal, tá? Ela vai ser senoidal. E por que saber os tipos de corrente é tão importante? Porque, basicamente, tudo que é eletrônico vai utilizar a corrente contínua, certo? E outras coisas vão usar a corrente alternada. Onde você encontra a corrente contínua? Em fontes de tensão contínua. Essa que você viu agora há pouco. Onde você encontra a tensão alternada?
em fontes de tensão alternada. Quem são fontes de corrente contínua? Pilhas e baterias. Pilhas e baterias. Quem é fonte de tensão alternada? A sua rede elétrica. Tua tomada, time, tua tomada. E aí? E aí que pelo código binário é bem importante que coisas eletrônicas sejam em corrente contínua. Ou 0 ou 1, né? Ou passa corrente ou não passa. É difícil para coisas eletrônicas interpretar isso aí. E aí? E aí que você não pode ligar algo de corrente contínua e corrente alternada e nem vice-versa, de alternada e contínua. Ah, Will, isso não faz sentido, porque meu computador é eletrônico e eu ligo meu computador na tomada. É, time, você liga na tomada, mas tudo que você ligar na tomada que for eletrônico, obrigatoriamente vai ter que ter um conversor de corrente alternada para corrente contínua. Por isso que teu notebook, teu videogame, teu celular tem sempre uma caixinha envolvida. Essa caixinha, além de mudar a tensão normalmente, ela vai fazer a conversão da corrente alternada, da tensão alternada da sua rede elétrica, para que pilhas e baterias funcionem. Então você vai precisar de uma caixinha, certo? Para poder fazer essa conversão, né? Com a ponte retificadora e tudo mais. Isso é muito importante. Se você ligasse algo, o teu notebook, direto, sem fazer essa conversão na tomada, ele ia queimar, ia ser bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Então, tudo que vai na tomada vai essa caixinha. Agora, quando você tem algo eletrônico, para ligar em algo eletrônico, você não precisa dessa caixinha. Como, por exemplo, quando você liga teu celular direto no computador, ou teu celular para carregar no carro, ou coisa do gênero, né? Você não usa a caixinha. Se você tem a caixinha e tem o cabo USB ali, você dispensa a caixinha e liga direto o cabo, ok? Isso é muito importante para a gente. E os efeitos da corrente elétrica. Quais são os efeitos? Efeito luminoso, quando através da corrente elétrica você consegue converter energia elétrica em energia luminosa. O efeito químico, que a partir da corrente elétrica você consegue transformar energia elétrica em energia química. O efeito magnético, né, que corrente elétrica gera campo magnético, isso nós vamos ver em eletromagnetismo, é muito importante, muito importante. O efeito fisiológico, time, fundamental. Por quê? Porque todo o nosso corpo funciona por corrente elétrica. Todos os nossos pulsos, todos os nossos sentidos, né, tato, olfato, visão, audição e paladar, todos eles funcionam por corrente elétrica. Por exemplo, sua visão. Vem a luz, passa, né, pelo cristalino, que é sua lente, vai até a retina é um fotossensor. Lá ela tem cones e bastonetes que vão fazer a conversão dessa energia elétrica em impulso elétrico que vai pelo nervo óptico até o cérebro. Então o teu cérebro ele só recebe pulso elétrico. E aí? E aí que você tem alguns órgãos, tipo seus músculos, que funcionam, né, tem a sua contração a partir de pulso elétrico. E seu coração é um músculo, então teu coração ele responde a pulsos elétricos. Por isso que se você tomar uma descarga elétrica, teu coração pode parar, ele sofreu uma disritmia, uma disritmia e parar. O mesmo pode salvar a tua vida, caso teu coração esteja parado, o que você mais quer é que ele tenha uma disritmia, né? Que ele saia do zero, então no caso do desfibrilador. Então seus músculos respondem a pulsos elétricos. Essa é a ideia do efeito fisiológico, é o choque que a gente sente. E o mais importante de todos eu deixei por último, que é nosso amigo efeito Joule, que a partir de corrente elétrica, nós convertemos energia elétrica em energia térmica. Energia elétrica sendo convertida em energia térmica. Isso é fundamental e vai ser muito utilizado nos resistores a partir da próxima aula, ok? Então, energia elétrica se transformando em energia térmica. Quem faz isso? Teu chuveiro elétrico, a chapinha, o secador de cabelo também faz isso, Babyliss, teu forno elétrico, teu grill, certo? Então, são elementos do seu dia a dia que fazem efeito Joule e é esses que vão ser estudados.
Beleza, então, time? Então, isso é corrente elétrica e esses são os efeitos da corrente elétrica. De boa? Nos vemos na próxima aula, time. Até mais!